Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Bem-vindos a mais um vídeo. Espero que vocês estejam bem. Enquanto eu falo com vocês, eu vou descascar essa laranja. Hoje a gente vai falar sobre o poder do jejum. Uma pergunta que chega muito pra mim que é assim: Gerson, por que o jejum funciona? Outro dia até chegou uma pergunta assim pra mim: por que o jejum ele atrai Deus? Aí eu falei, poxa, calma aí, jovem, não é bem assim. O jejum não atrai Deus, porque Deus está em todo lugar. A gente que tem que ir até Deus. Deus não é atraído até nós. Ele não vem simplesmente e fala, opa, tô indo aí. Não. Deus vem, nós nos aproximamos através do jejum. Por que a gente se aproxima? E olha, cara, isso era uma coisa que me pegava muito. Eu sempre me perguntei, Deus não quer que a gente sofra. Deus fala que a gente feliz, alegre, contente, a alegria do Senhor é a nossa força, alegrai-vos, alegrai-vos, etc. Vários versículos. E eu falava assim, Deus não quer a gente triste, Deus não quer a gente sofrendo, por que a gente tem que fazer jejum? Eu não entendia. E eu fui buscar saber, né? Perguntei em diversos lugares, perguntei na igreja católica, perguntei na igreja evangélica, perguntei a adeptos de magia, perguntei em terreiro, perguntei em centro espírita, saí perguntando, e o povo me dizia, cada um dizia uma coisa. E eu entendi um negócio. O jejum, ele serve para muita coisa. Só que o principal intuito dele é realmente ter uma resposta de Deus, conversar com Deus, basicamente. É como o jejum, é como assim, se você estivesse numa fila, você pediu alguma coisa para Deus, você está aqui na fila esperando para receber. E aí você começa a jejuar, é como se você entrasse no caixa rápido. É como se você saísse da fila comum e fosse pro caixa rápido. Ainda tem gente. Só que é mais rápido. Por que é mais rápido? Por que é mais rápido? Isso que eu me perguntava. Deus não tem distinção dos filhos dele. Por que jejuando é mais rápido? O jejuando Deus atende. Eu sempre me questionei isso. Por quê? Por que as pessoas têm grandes experiências em épocas de jejum? Eu sempre me perguntei isso. E eu sempre me indaguei sobre isso. Olha, saiu quase perfeito. Faltou só a bundinha. E eu falava, Deus, por quê? Deus me explica, me conta o porquê. E eu entendi uma coisa. Existe uma escala chamada escala de Maslow. E a escala de Maslow, ela é feita por degraus. Cada degrau é uma necessidade humana. O degrau primordial, a base da escala de Maslow, é a alimentação. Por quê? O ser humano ele realmente perece por falta de alimento e por falta de água. Ele morre. E é uma necessidade primitiva. Todos os animais no mundo, eles vão atrás de alimento. Ponto. Eles não são igual a gente que fica atrás de casa, carro, apartamento. Mas eles vão atrás de alimento. Depois que eles estão com o buchinho cheio, que eles buscam uma namorada, que eles buscam um cantinho para se encostar. E sempre pensando, amanhã eu vou acordar e vou ter que caçar de novo. Ponto final. Só que a gente tem outras necessidades, né? Nós temos vida social, nós temos sonhos, metas, ambições, nós temos vida ativa na sociedade. Logo, nós temos muitas preocupações. Por exemplo, tem gente que perde até a fome quando está preocupado com alguma coisa. E eu posso me pôr nesse meio, eu já fui muito assim. E você deixa de dar atenção para o que realmente resolve, que é o mundo espiritual. Quando você tira a sua atenção do mundo espiritual, você coloca a sua atenção no mundo físico, as coisas parecem que travam mais ainda. Só que a gente pensa que é aqui que está a resposta. Não, é aqui, no mundo espiritual. E como que como nós nos conectamos mais ao mundo espiritual? Enfraquecendo a nossa carne. Aí que entra o jejum. Das várias explicações que eu ouvi,
enfraquecer a nossa carne, nos humilhar perante ao Senhor, nos sacrificar perante ao Senhor, agrada-o. Eu nunca entendi muito bem esse conceito de agradar perante uma humilhação, perante um sacrifício. Nunca entendi muito bem essa métrica. Mas a explicação que eu mais gostei foi essa, e é que fez mais sentido na minha cabeça, com base em todas que eu ouvi, que eu fui procurar. Quando a gente não supre essa necessidade básica, que é a da alimentação, quando você está com fome, você só pensa em comer. Você só quer comer. Você está com fome, quer comer. Quando a gente não supre essa necessidade básica da alimentação, nós entramos num ponto de que a gente só pensa em comida. Então a gente não pensa nas nossas dívidas, a gente não pensa no nosso problema, a gente não pensa nos nossos relacionamentos, a gente não pensa nos problemas do trabalho, a gente não pensa na academia, a gente não pensa com a esposa que está brava em casa, os filhos gritando, o cachorro latindo, a gente não pensa em nada disso. A gente só pensa em comer. Só que a gente está no propósito, a gente está no jejum. E qual que é o alimento que você pode ter durante o período de jejum? A oração. A oração é o seu alimento. Então, você vai distrair-se perante uma oração. Você está tão focado na vontade de comer e na oração que você deixa de ouvir os ruídos externos. Não sei se vocês já experienciaram fazer jejum, cada um é uma experiência única, mas eu notei que tem pontos em comum ao longo dos jejuns. Todo mundo que faz um jejum certinho, e principalmente um pouco mais alongado, mediante cada um suas capacidades, claro, tem experiências mesmo, experiências espirituais muito fortes. Todos os jejuns que eu fiz, eu tive experiências. Desde o primeiro, o mais longo que eu fiz assim, eu acho que foram 12 horas. Pra mim já foi algo, uau, super master blaster. E desde o primeiro eu tive experiência, só que eu não entendia. Eu queria entender por que aquilo acontecia. E é óbvio, quando você enfraquece a sua carne, o seu espírito tá mais aparente, digamos assim. Você está mais sensível ao reino espiritual. Por quê? O reino espiritual ele está aqui entre nós. O reino espiritual é tudo é altamente espiritual. Esse aqui que a gente enxerga, essa laranja, por exemplo, esse corpo, essa faquinha que eu estava usando, são coisas do mundo físico, mas tem o seu lado espiritual também. Tudo é altamente espiritual. Nós só temos a capacidade de enxergar o bidimensional. Nós estamos numa realidade tridimensional, nós só enxergamos bidimensional. Então, como que a gente vai ver o mundo espiritual? A gente não vê, a não ser que a gente tem visão aberta, mas aí é outra história, outras crenças. Quando você faz o jejum, você fica mais sensível ao mundo espiritual. Por isso que você sempre vai ouvir um testemunho de alguém dizendo: eu fiz um jejum de X dias e aconteceu isso. Olha, eu não conto os meus, porque eu acho que é muito particular. Mas eu sempre falo, se você quer tirar dúvida, faça. Faça você mesmo. Conte essa história para os outros quando você fizer. Eu não gosto de ficar vivendo à base de testemunho alheio. Eu não gosto de tirar as minhas conclusões com base na história dos outros. Eu gosto de tirar as minhas conclusões. Então eu recomendo fortemente, faça o jejum. Mas sim, o jejum traz resultado. Sim, o jejum te aproxima do Criador, porque ele enfraquece a distração, o barulho, o ruído que está totalmente ao seu redor e te coloca num canal direto, na fila rápida, para ter o seu atendimento, vamos falar assim, para ter a sua dúvida sanada, vamos falar assim, ou para receber uma bênção, até quem sabe, né? Mediante a vontade do Pai e mediante o seu merecimento, é óbvio, nada é de graça. Mas eu digo e repito, se você tem vontade, teste, vale a pena. E eu posso te dar uma dica, comece devagar. A maioria das pessoas não faz jejum e é difícil no começo, de fato. Nas primeiras vezes você fica cheio de dor de cabeça, passa mal. Então vá devagarinho, né? Começa pulando uma refeição,
acorda, faz uma oração, entrega, né, após o almoço, pula o café, ou pula o almoço só na janta. Começa com uma refeição, depois salta para um de 6 horas, depois salta para um de 12 horas, e assim sucessivamente. O jejum não é para ser utilizado sempre, não é. Porque Deus não quer você se martirizando. Deus te mandou nessa terra para você governar sobre todas as energias, para você ser feliz, alegre em Cristo. Mas tem momentos que se faz necessário o jejum. E nesses momentos é que você tem que usar essa arma poderosa, tá bom? Espero que tenha sido satisfatório para você entender um pouco da visão religiosa e a visão quântica, porque é isso que eu expliquei para vocês agora. Curtam esse vídeo, enviem para algum amigo que tem uma dificuldade em jejuar, porque esse tipo de explicação normalmente o mais simples possível é o que mais elucida. Tem muitas explicações por aí com visão religiosa, com visão técnica demais, e você acaba saindo mais confuso. Quanto mais simples, melhor, né? Tamo junto, até depois do fim. Depois me conta nos comentários se você fez, se deu certo e se você teve experiência boa. Valeu!